obrigada a todos vocês que viram, né, o vídeo dela pegando meu celular escondido e fazendo ranking de gato, gente. Olha essa garotinha aqui, que cara de pau. Olha, gente, que cara de pau. É verdade, e eu acabei de fazer um vídeo de um emoji cat. Ah, mas por que você tá fazendo tanto emoji cat? Porque é a única coisa que eu sou boa. Eu não sou boa em vídeo de animalzinho, de nada. Eu não sou boa em nada disso.